Música, cinema, artes visuais, literatura, Estação Cultura. dança, O roteiro cultural da cidade. comportamento. Com Teca Lima. São 10 horas em São Paulo. Muito bom dia para você que sintoniza a Cultura FM e a Cultura Brasil nesta quarta-feira, 1º dia de março de 2023. O jornalista, poeta e tradutor Fábio Malavolha mostra como o ritmo está presente no DNA ancestral da poesia. Este é o tema da videoaula sobre poesia que ele lança amanhã à noite na Livraria 97. Daqui a pouco eu converso com o Fábio Malavolha sobre o projeto A Linguagem dos Pássaros e a Natureza da Poesia. E agora, aqui no Estação Cultura, eu tenho o enorme prazer de conversar com um querido amigo, um colega e uma bela voz que apresentou por anos aqui na Cultura FM os programas Tarde Cultura e também o Rádio Metrópolis, justamente nas manhãs da Cultura FM. É o Fábio Malavolha, jornalista, radialista, produtor, animador cultural, poeta e tradutor, entre outros atributos e talentos. E é um criador de instigantes projetos. E a gente vai falar agora sobre uma atração que tem como foco a literatura, a poesia e a linguagem dos pássaros. Trata-se da videoaula A Linguagem dos Pássaros e a Natureza da Poesia, um projeto contemplado no edital Fomento Direto a Artistas, da Secretaria de Estado da Cultura. E é o próprio Fábio quem dá agora os detalhes deste evento, que acontece amanhã, 7h30 na Livraria 97, na Vila Mariana, com ingressos gratuitos. Bom dia, Fábio, querido. Um prazer ter você aqui no programa. Bom dia, Teca. Um prazer estar falando com você. Um prazer estarmos nessa comunhão radiofônica com quem está nos ouvindo. E o prazer falar da linguagem dos pássaros e da natureza da poesia. O nome dessa videoaula, que foi contemplada nesse edital da Secretaria de Estado da Cultura, o PROAC, Expresso Direto, é esse, a linguagem dos pássaros e a natureza da poesia. E pode parecer curioso, né? Porque o que a linguagem dos pássaros teria a ver com poesia, né? Então, isso é uma antiga tradição, e de muitos povos, porque pesquisando, você pode descobrir que os pássaros estão associados nas mais diversas tradições. Por exemplo, Odin, o deus nórdico, tem 2 corvos que contam para ele as coisas de todo mundo. A nossa palavra portuguesa auspício vem do latim avis spicere, olhar os pássaros. Que mais? A proa do navio Argo, do mito dos argonautas, é uma proa mágica, foi feita com uma madeira mágica, e ela pode entender a linguagem dos pássaros. Em todas as tradições tem isso. Então, por quê? O que será que eles querem dizer com isso, né? Você pode pesquisar, você pode ver que esse entendimento da linguagem dos pássaros sempre está associado a um dom, a uma capacidade, a uma elevação espiritual, né? Então, os dons dos deuses, né? E na tradição oriental islâmica, existe um livro muito famoso que é A Linguagem dos Pássaros, chama exatamente assim. A Linguagem dos Pássaros está, inclusive, traduzido no Brasil e no mundo inteiro, né? O nome dele original é Mantiq Utair. Foi escrito por um grande sábio, Farid Uddin Attar, né? um sábio do século XII. E aí o que acontece é que, quando esse dom é recebido, normalmente, esses que recebem esse dom se expressam numa linguagem ritmada. Essa linguagem dos pássaros é ritmada. E a sua expressão mais comum no mundo humano é a poesia, que é linguagem ritmada. Então, no DNA da poesia, digamos assim, no DNA ancestral, está essa questão do ritmo. E isso é uma coisa milenar. Muito bem, mas nós estamos aqui no século XXI, temos que
nos virar com as coisas do nosso tempo, o que é que isso pode nos ajudar em literatura, em cultura? Então tem uma coisa muito interessante, porque, na verdade, você pode buscar nessa linguagem dos pássaros, nessa linguagem ritmada, os fundamentos daquilo que muitos poetas disseram. Por exemplo, Fernando Pessoa, muito mais próximo de nós, que dizia a respeito de uma tradução que ele fez de um poema chamado Hino a Pan, eu traduzi esse poema conforme o meu critério de traduzir versos, em absoluta conformidade rítmica com o original. Ou, por exemplo, um outro poeta famosíssimo, Rainer Maria Rilke, dizendo: a tradução de poesia é a forma mais sofisticada com que se pode ver a habilidade poética. Por quê? Porque essa linguagem dos pássaros, essa linguagem rítmica, é um instrumento muito adequado para nos introduzir nesse campo muito difícil que é a tradução de poesia. Muito difícil e, na verdade, uma transcriação, né, Fábio? Também é um trabalho de autor, né? Traduzir poesia. Na verdade, você só pode traduzir poesia se você tiver, digamos assim, essa sensibilidade rítmica. De alguma maneira você tem que ser poeta, senão você não faz. Então, esta videoaula, que dura 34 minutos, ela se destina basicamente aos jovens poetas, a quem está interessado em literatura e a quem, de uma forma geral, está interessado nas bases da cultura humana, né? Porque isso aí está no fundamento, nas tradições antigas da cultura, mas se expressa hoje. E depois de apresentar, digamos assim, essas bases antigas, a videoaula vai dar um exemplo de como se usa isso numa tradução. Na tradução de um poema famosíssimo de um poeta norte-americano chamado Robert Frost. Esse poema chama Nothing Gold Can Stay. Nada que é dourado permanece. E ele é famoso, inclusive, porque ele aparece num filme do Francis Ford Coppola, que se chama Vida Sem Rumo. Um lindo filme do Coppola. Então você vê que nós partimos ali da linguagem milenar dos pássaros, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, mas chegamos, de repente, à modernidade e vemos a presença dessa arte rítmica, por exemplo, nesse poema do Frost e de como ele é traduzido. Então, o que nós podemos dizer é que, na verdade, a tradução de poesia através dessa sensibilidade rítmica é uma forma de adestrar ritmicamente o nosso ouvido, a nossa criação, a nossa sensibilidade. Em outras palavras, uma das formas de, entre aspas, aprender poesia, se é que isso pode ser aprendido, porque é claro que depende de tom, de talento, mas de aprimorar pelo menos isso, é a tradução da poesia. E a chave de tradução da poesia é essa linguagem rítmica, é a linguagem dos pássaros. Então isso nos une de agora até o passado mais longínquo. Porque essa conversa toda, estou resumindo para você, não é assim, vou lá assistir uma videoaula chata, não, ela está toda ilustrada, é um vídeo todo ilustrado, rápido, de meia hora, e que é extremamente emocionante, porque te aproxima de coisas que estão muito, muito próximas do nosso coração. Nós estamos falando de coisas maravilhosas e emocionantes que vão ser apresentadas amanhã na Livraria 97, a partir das 7h30 da noite, lá na Vila Mariana, né, como você disse, gratuitamente. E aí, amanhã, depois da aula, eu vou estar lá, a gente vai poder falar um pouco disso. Depois, isso vai ser disponibilizado no YouTube, que é o programa da Secretaria de Estado da Cultura. O programa PROAC Expresso Direto você é selecionado, recebe os recursos para fazer esta videoaula, como eu fiz, e depois você disponibiliza esta videoaula para todos, gratuitamente. Então é maravilhoso.
Muito bem, todo esse conteúdo sobre poesia, sobre ritmo, sobre linguagem dos pássaros, nesta videoaula, amanhã, 7h30 da noite, na Livraria 97. O endereço é Rua França Pinto, 97, na Vila Mariana, entrada gratuita. Bom lembrar que depois da apresentação vai ter um bate-papo ali com o Fábio e que, não preciso dizer, embora se chame uma videoaula, ela acontece de forma presencial, amanhã, 7h30 da noite. E eu conversei com muita alegria com o jornalista, radialista, podcaster, poeta Fábio Malavolha. Que bom a gente ter essa voz, ainda que por alguns minutos com a gente aqui na Cultura FM. Eu sei que os ouvintes concordam com isso, essa voz potente, sempre a serviço de lindos projetos, de muitas ideias que a gente tem o prazer de divulgar aqui na Cultura FM. Um prazer imenso conversar com você, Fábio. Muito obrigado, querida Teca, obrigado por essas palavras de louvor que eu quero retribuir a você, agradecendo a Cultura FM, agradecendo a Secretaria de Estado da Cultura, porque através de todas essas pessoas que juntos nós conseguimos abrir esses momentos de arte, de beleza, de poesia, de magia e de esperança. Muito obrigado. 11h17, nós seguimos no Estação Cultura com...